Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Fico feliz que vocês puderam vir, porque no episódio de hoje vamos falar sobre como cozinhar em um defumador de convecção Smoke and Eat. Recebemos muitos e-mails toda semana, especialmente de quem acabou de adquirir seu defumador de convecção, perguntando sobre os detalhes de como cozinhar em um defumador desse tipo. Então, o que vamos fazer é dividir isso em vários episódios. O episódio de hoje é totalmente sobre linguiça. Em outro episódio, vamos falar sobre peito bovino, paleta de porco e talvez hambúrgueres e coisas desse tipo. Mas hoje vamos falar sobre linguiça. Cozinhar linguiça em um defumador de convecção é incrível, especialmente se você fizer cozimentos longos, em baixa temperatura e devagar, como costumamos fazer. Antes da convecção, normalmente levava entre 7 e 8 horas para atingir a temperatura interna desejada. Eu tinha que começar o processo de fazer linguiça bem cedo de manhã, se quisesse terminar antes do pôr do sol. Com a convecção, por outro lado, consigo atingir a temperatura interna, com resultados melhores em apenas 3 horas e meia a 4 horas. Mas existem algumas regras que você precisa conhecer. Se você assistiu a qualquer um dos nossos vídeos de linguiça defumada nos últimos 2 anos, já me viu cozinhando no nosso defumador de convecção. Mas nesses vídeos, geralmente estamos fazendo lotes bem pequenos, de 1 a 2 quilos. E há uma boa chance de que, se você tem um defumador de convecção Smoke and Eat Pro Series modelo 3.5 ou superior, ou 4, ou 5, ou 6, normalmente você não está cozinhando apenas 1 ou 2 quilos. Provavelmente você está cozinhando de 7 a 23 quilos de linguiça. Então, no vídeo de hoje, vamos abordar tudo o que você precisa saber para obter os melhores resultados ao cozinhar linguiça no seu novo defumador de convecção Smoke and Eat. Se você tiver alguma dúvida durante esse processo, deixe nos comentários abaixo e farei o possível para responder. Vamos começar! O nosso primeiro passo nesse processo é fazer linguiça. Agora, vamos preparar uma quantidade considerável de linguiça nos próximos dias, entre 136 e 181 quilos. E não importa muito qual receita de linguiça você use. Se você acessar nosso site twoguysinaCooler.com, temos várias receitas de linguiça para você fazer. Mas esse vídeo não é sobre como fazer linguiça. Então vamos pular essa parte e ir direto para o preparo. E é aí que estamos agora. Ali está o defumador número 6 e o defumador de convecção número 4 da Smoke and Eat. A primeira coisa que você precisa saber quando se trata de cozinhar em um defumador de convecção é o fluxo de ar. O modo como o sistema de convecção funciona é que o ar quente vai ser empurrado pelas laterais e pela frente do seu defumador e vai ser puxado por baixo. Então, você vai ter esse fluxo de ar de ida e volta dentro do seu defumador. Quanto mais espaço o fluxo de ar tiver para circular, mais uniformemente sua linguiça vai cozinhar. Agora, se você quiser, pode deixar isso mais apertado. Então, vou te mostrar como ficaria com um espaçamento um pouco mais apertado. Com esse espaçamento, podemos adicionar mais uns 2 quilos nessa grelha, mas você vai restringir o fluxo de ar, e isso vai fazer com que o cozimento fique desigual. Isso vai criar pontos quentes. Perceba que temos uma segunda grelha bem aqui no meio do defumador, e bastante espaço entre cada linguiça, muito fluxo de ar. E bem ali atrás eu tenho uma terceira grelha, então temos 3 grelhas, aproximadamente 3,5 kg por grelha, muito espaço ali atrás. Então, muito fluxo de ar. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Isso vai ser absolutamente fundamental. Agora estamos cozinhando aproximadamente 11 quilos de linguiça andouille dentro do número 4. O número 4 pode acomodar 4 grelhas para pendurar linguiça. Então, se eu empurrar tudo para trás, posso colocar uma quarta grelha. Mas se colocarmos 4 grelhas, você começa a restringir o fluxo de ar e o cozimento fica muito desigual. Você tem que monitorar a temperatura de cada fileira durante o cozimento, certo? Então, 3 grelhas, 11 quilos, bastante espaço entre elas, absolutamente perfeito no defumador modelo 4. E no final deste vídeo, vou passar as especificações dos defumadores 3.5, 5 e 6. Outro fator é o tipo de linguiça que você está preparando. Neste caso, estamos fazendo andouille, com gomos longos. Mas se você estiver preparando algo como Texas Hot Links e os gomos forem um pouco mais curtos, então, você sabe, pode variar a quantidade que cabe. O mesmo vale para, por exemplo, linguiças palito. Só lembre-se, quanto melhor o fluxo de ar, melhor e mais uniformemente sua linguiça vai cozinhar. Quando se trata da posição da sua sonda de temperatura, eu geralmente gosto de colocá-la na fileira da frente. O motivo é que o ar quente de convecção vai ser puxado para a frente e depois levado para a parte de baixo. Então, aquela fileira da frente vai ser o melhor indicador da temperatura da sua linguiça. E eu geralmente coloco a sonda bem aqui, na parte de baixo da fileira da frente. Normalmente, como a fileira de cima está recebendo aquele ar quente de convecção, ela vai marcar alguns graus a mais, o que no final das contas não faz tanta diferença assim. Então, quando se trata da colocação da sonda de temperatura, quando você está pendurando linguiça, eu normalmente coloco na fileira da frente, mais para o meio e na parte de baixo dessa fileira. Depois de fazer algumas defumações no seu defumador de convecção, você vai começar a entender como ele se comporta. E eu acho isso extremamente importante. Eu normalmente faço de 12 a 18 quilos de linguiça por vez. E eu sei que toda vez que quero fazer 18 quilos, preciso tratar a linguiça de forma um pouco diferente, porque vou ter zonas mais quentes, principalmente porque estou restringindo o fluxo de ar. Minha fileira da frente geralmente fica pronta primeiro.
A segunda fileira fica pronta em seguida, e aquela fileira de trás geralmente é a última a ficar pronta. E isso quase sempre acontece quando estou cozinhando fora do ponto ideal do que meu defumador pode suportar. Vamos falar sobre isso em um minuto. Nossa linguiça agora está pendurada no defumador de convecção número 4 da Smoked. Como eu disse antes, temos 11 quilos bem distribuídos. Então, em 3 grades de linguiça, dá mais ou menos 3,5 kg, 4 kg de linguiça por grade, com bastante espaço entre cada uma dessas linguiças. E esse, provavelmente, é o elemento mais crítico que você precisa saber quando se trata de cozimento por convecção. Fluxo de ar. Você quer bastante fluxo de ar dentro do seu defumador. E você provavelmente vai me ouvir dizer isso algumas vezes ao longo desta série, porque é realmente muito importante. Quando você tem fluxo de ar adequado em cima, embaixo, de um lado para o outro, entre todas as carnes, tudo vai cozinhar de maneira uniforme. E é exatamente isso que estamos procurando. 25 libras. Agora está absolutamente perfeito no número 4. Então você pode estar se perguntando, e se eu quiser cozinhar mais? E tudo bem, olha, eu já fiz 30 libras e já cheguei a fazer até 40 libras no número 4. E esse é mais ou menos o limite. Mas quanto mais você adiciona, mais você começa a restringir o fluxo de ar e mais atenção você vai ter que dar para a sua linguiça, certo? Então, 25 libras, sabe, é praticamente só colocar e deixar lá. Tudo vai cozinhar muito bem, mas quando você começa a chegar a 30, 35 e 40 libras de linguiça dentro do seu defumador, especialmente penduradas, você vai ter que ficar de olho um pouco mais. A parte da frente vai cozinhar um pouco mais rápido do que as fileiras de dentro, e você vai ter que monitorar a temperatura. Então, você pode sim sobrecarregar seu defumador de convecção. Só saiba que não vai cozinhar de maneira uniforme, certo? Então, 25 libras vai ficar absolutamente perfeito. Agora é hora de ajustar o controlador. E daqui a pouco vou te dar um exemplo de como é cozinhar a linguiça na horizontal em vez de pendurada. Então, se você quiser usar apenas as grades que vieram com o defumador, vou te mostrar como fica e o que você precisa observar ao cozinhar na horizontal em vez de na vertical. Certo, vamos programar o defumador. Já abrimos nosso aplicativo e no momento estamos no estúdio usando o recurso Wi-Fi para o defumador. E em um minuto vamos entrar na sala de defumação e dar uma olhada mais de perto. O que vou te mostrar agora é totalmente uma questão de preferência pessoal. Não existe certo ou errado quando se trata de como você defuma sua linguiça. Vou te mostrar um método bem padrão, de baixa temperatura e cocção lenta, que eu uso e que dá resultados incríveis. Uma tripa macia, firme, muito suculenta, com um sabor defumado maravilhoso. E eu acho que é exatamente isso que todo mundo procura quando usa um defumador para defumar sua linguiça. E para mim, um dos maiores benefícios de cozinhar em um defumador digital, especialmente linguiça, é que a gente pode finalizar a linguiça numa temperatura um pouco mais baixa, o que vai resultar num produto muito mais suculento. E o motivo pelo qual conseguimos fazer isso é a pasteurização. Conseguimos manter temperaturas extremamente baixas de forma bem consistente. Então a linguiça pode ficar, sabe, a 63 graus por uns 10, 15 minutos, o que faz a pasteurização correta da linguiça. Isso é um pouco mais difícil de fazer em um defumador tradicional ou em um offset, onde as temperaturas tendem a ser um pouco mais altas e você cozinha a linguiça um pouco mais rápido. Mas enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos em frente e começar o programa. Vamos clicar no botão no canto superior direito e ir para o perfil de cozimento. E aqui temos 6 etapas que podemos programar. Agora, você pode usar todas as 6, pode usar uma ou duas. Na verdade, a escolha é sua. Eu vou mostrar o que eu gosto de fazer. Para começar, eu gosto de secar a minha linguiça. Então, vamos começar com 100 graus Fahrenheit. E nesse ponto, você pode deixar ela pendurada lá por 1 hora. 2 horas, a escolha é sua. Normalmente, eu deixo por cerca de 1 hora e meia. Então vamos apertar assim e pronto. Primeiro passo, 100 graus por 1 hora e meia. Geralmente a porta fica um pouco aberta e eu deixo o ventilador de convecção no máximo. Isso permite que o fluxo de ar seque as linguiças. E é exatamente isso que eu quero. Não é porque a fumaça adere melhor à linguiça seca, mas porque eu quero que a tripa grude na carne antes de começar a defumar. Passo número 2. Eu geralmente gosto de defumar, então vamos começar com 52 graus Celsius. Lembre-se, temperatura bem baixa, bem devagar. Neste momento, estamos em 52 graus. Vamos terminar também controlando o tempo. Você pode programar para 1 hora e meia, 2 horas, porque o processo de cozimento por convecção tende a acontecer mais rápido do que o cozimento tradicional. Eu gosto de aumentar esses tempos no início, então o que vou fazer é programar isso para 2 horas a 52 graus. Vamos começar a introduzir fumaça. Passo número 3, vamos avançar para o próximo passo. E normalmente eu gosto de colocar em cerca de 65 graus. Em 65 graus. Normalmente deixo por cerca de 1 hora, então vamos ajustar para 1 hora e confirmar. Vamos para o passo número 4. E no passo número 4, vamos aumentar a temperatura para 80 graus. E ao invés de definir um tempo para terminar, vamos definir para terminar quando a comida atingir a temperatura certa.
É aqui que entra aquela sonda. A temperatura final do alimento vai ser, vamos dizer, 63 graus. Pronto. 63 graus. Então, quando a temperatura interna da nossa linguiça chegar a 63 graus, o passo número 4 estará concluído. Agora, vamos para o passo número 5. E o passo número 5 é opcional. Você pode tirar no passo número 4. O que eu gosto de fazer, porque às vezes não estou sempre por perto, é definir o passo número 5 como uma espécie de etapa de aquecimento. Então eu vou ajustar para 63 graus e vou deixar lá por 1 hora. Então vamos deixar por 1 hora. Pronto. E esse é geralmente o processo lento e em baixa temperatura que eu sigo. O motivo pelo qual o passo número 5 existe é para que, se a linguiça precisar ser pasteurizada, isso vai acontecer sem cozinhar demais. Tecnicamente, no passo número 5, o queimador vai desligar porque a temperatura do defumador, lembra, vai estar em 80 graus. E a temperatura do defumador vai querer baixar. Então o queimador vai desligar. Só vai restar o calor residual dentro do defumador. E a sua linguiça vai continuar o processo normalmente, pasteurizando, finalizando o processo. Então você pode deixar a sua linguiça nesse passo final no seu defumador por 5 minutos. E nesse ponto eu vou lá, tiro minha linguiça e coloco em um banho de água fria para resfriar e então começo o processo de bloom. Então esses são os passos que eu uso quando se trata de fazer um defumado lento e em baixa temperatura. Mas se você quiser fazer algo um pouco mais rápido, pode começar o processo a 150, deixar lá por 2 horas, colocar bastante fumaça e depois terminar a sempre 75, até atingir a temperatura interna desejada. Ou, por exemplo, se você tem uma linguiça não curada, sem nitritos e quer defumar, pode ajustar a temperatura inicial para 200 graus, até mesmo 225 graus, e colocar bastante fumaça. Agora, você não vai conseguir aquela penetração intensa de fumaça que teria se fizesse em baixa temperatura e devagar, mas ainda assim vai obter uma linguiça defumada bonita em menos de 45 minutos, o que é tempo suficiente para sair da zona de perigo. Depois que terminar de cozinhar, coloque na água fria e pronto. Agora você tem uma linguiça defumada não curada. Uma coisa que eu queria mencionar é que quando você terminar de programar o seu defumador, você deve ir até o topo do programa e garantir que o status do programa esteja na etapa 1. Agora está parado, então vamos clicar na etapa 1 e isso permite que o programa comece na etapa 1. Agora você pode a qualquer momento usar seu celular, usar o próprio defumador e mudar em qual etapa você está. Então se você quiser avançar para a etapa número 2, basta clicar na etapa 2 e o defumador vai automaticamente passar para a etapa 2 e continuar o processo de cozimento. Estamos terminando a primeira etapa do nosso preparo, onde estamos secando a linguiça. A temperatura está em 100 graus Fahrenheit e você pode notar que a linguiça está com um acabamento mais fosco, não está mais brilhando. Quando eu pego nela, não está molhada. E como eu disse antes, fazemos isso para que a tripa possa aderir melhor à carne, o que ajuda a conseguir uma mordida bonita com a tripa dando aquele estalo. Então, agora que a etapa número 1, a etapa de secagem, terminou, vamos dar uma olhada no controlador. Lembre-se, durante a etapa de secagem, normalmente deixo a convecção no máximo. Você não precisa deixar no máximo, mas obviamente, quanto mais circulação de ar, melhor. E isso realmente ajuda a linguiça a secar. A temperatura está em 100 graus Fahrenheit. E agora, estamos prontos para passar para a próxima etapa. Então, quando chega a próxima etapa, quase sempre reduzo a convecção para cerca de 45% assim mesmo. Agora, mais uma vez, isso é apenas uma preferência pessoal. Você pode manter em 100%, pode deixar um pouco mais baixo, um pouco mais alto. A forma como você ajusta o ventilador de convecção vai afetar diretamente como sua linguiça cozinha. Se você deixar a convecção no máximo assim, sua linguiça vai cozinhar um pouco mais rápido. Se você diminuir um pouco a convecção, isso vai desacelerar o processo. Então você pode brincar com a velocidade do seu ventilador, mas eu normalmente recomendaria entre 40% e 50% de potência. Quando chegar a hora de realmente adicionar fumaça à sua linguiça, você tem algumas opções. Você pode usar a caixa de fumaça e você não consegue vê-la porque literalmente passamos cerca de 110 quilos de linguiça pelo defumador nos últimos dias. Então, ela está um pouco suja. De qualquer forma, você pode usar pellets, pedaços, lascas ou chips do sabor que preferir. Quando se trata de usar a caixa de fumaça, você não precisa fazer nada especial, só não sobrecarregue a caixa de fumaça com muita madeira. A segunda opção é usar um gerador de fumaça fria, que é o que usamos quase exclusivamente. Este é o Bella's Cold Smoke Generator, e ele pode usar pellets ou uma combinação de pellets e chips. Se você for usar o gerador de fumaça fria, há algumas coisas que você precisa saber sobre ele. Primeiro, a bomba de ar para o gerador de fumaça fria precisa ser a bomba de ar aprimorada. Então, se você estiver comprando isso como um acessório para o seu defumador de convecção existente, apenas certifique-se de avisar a Smoking It. Você precisa da bomba aprimorada? Vamos começar com a velocidade da bomba no máximo. Eu já coloquei meus pellets dentro do reservatório, então não precisamos nos preocupar em enchê-lo. E vamos acender. Ao lidar com convecção, você vai ter contrapressão, porque esse tubo está realmente dentro do próprio defumador.
Então queremos garantir que o gerador de fumaça fria esteja devidamente aceso antes de começar o processo de cozimento propriamente dito. Se você fechar a porta imediatamente agora e começar o processo de cozimento, então a contrapressão que se forma enquanto o ventilador de convecção está ligado vai querer apagar o pequeno fogo que você acendeu no gerador de fumaça fria. Então, algumas coisas que você pode fazer para garantir que ele esteja devidamente aceso. A primeira coisa é fazer o que estou fazendo agora. Sabe, estamos com a porta aberta, uma fumaça bonita e agradável saindo do gerador de fumaça fria. O ventilador de convecção está atualmente em 50%, então tudo está acontecendo como deveria. A única diferença é que não fechamos a porta. A porta está aberta. Ao manter a porta levemente aberta, assim eliminamos qualquer contrapressão, e isso garante que o gerador de fumaça fria fique devidamente aceso durante todo o processo de cozimento. Então, mais uma vez, vamos abrir a porta. Você pode ver bem na parte de baixo que temos bastante fumaça boa saindo. Fogo bonito ali na câmara de combustão, nenhum problema aí. Certo, essa é uma maneira de fazer. Uma segunda maneira é fechar a porta e você vai notar que a contrapressão aumenta imediatamente. Pronto, está vendo isso? Então agora temos contrapressão se acumulando dentro do defumador. Se você for fazer desse segundo jeito, desligue o ventilador de convecção. E agora o que você está fazendo é permitir que o gerador de fumaça fria funcione normalmente. E normalmente eu faria isso por cerca de 5 minutos. Então qualquer que seja o método que você escolher usar, apenas certifique-se de que o seu gerador de fumaça fria esteja totalmente aceso para que você não tenha nenhum problema durante o processo de defumação. Eu diria que, em circunstâncias normais, usar o seu gerador de fumaça no máximo, especialmente com essa bomba aprimorada, vai produzir resultados indesejáveis, porque você está colocando fumaça demais no defumador. Como você pode ver, a fumaça está saindo do defumador agora, e isso está só começando. É assim que realmente fica depois de uns 3 ou 4 minutos funcionando. E veja como a fumaça está saindo em grandes quantidades pelo topo. É bem densa, é bem visível. Isso aqui é fumaça demais. Se a fumaça que sai do seu defumador estiver assim, você precisa diminuir um pouco. Mas agora, isso é o que podemos esperar porque deixamos nosso gerador funcionando em velocidade máxima sem a convecção. Então, agora que a convecção está em 50%, repare no que está acontecendo. Essa fumaça está sendo expelida pelo defumador muito mais rápido. Agora, eu quase sempre mantenho a bomba em 100% quando o ventilador de convecção está ligado, porque isso me dá exatamente a quantidade de fumaça que eu quero. Mas você pode brincar com a velocidade da bomba. Só lembre-se, à medida que você diminui a velocidade, que é o que estamos fazendo aqui, mais contrapressão vai se acumular nesse gerador de fumaça fria. Você vai ter menos fumaça entrando no seu defumador e vai ter mais fumaça saindo do gerador de fumaça fria. É exatamente assim. Certo, agora vou aumentar a bomba de volta para cerca de 90%. Pronto. Beleza. Como eu disse, eu costumo deixar a bomba no máximo quando a convecção está ligada e nunca tive problema com isso. Perceba que o reservatório também não está 100% cheio. Estamos fazendo apenas 25 libras. Então, o funil está cheio em cerca de 60%. Também estamos fazendo andouille, que é uma linguiça bem defumada. Então, no final das contas, tudo depende da preferência pessoal. Isso é algo que você vai ter que experimentar. Eu começaria com o reservatório cheio em cerca de 50% e veria como fica o sabor no final. Lembre-se, quando se trata de defumação, menos é mais. É muito fácil defumar demais a sua linguiça, o que não é nada agradável. Agora que nosso defumador está funcionando com a convecção ligada, repare como está a fumaça saindo do defumador. Uma fumaça fina, bonita, parece perfeita. E esse é realmente o objetivo. É isso que você quer. Isso vai te dar o melhor resultado possível quando tudo estiver pronto. Quando abrimos o defumador, esse movimento de empurrar e puxar, que acontece entre o gerador de fumaça fria e a convecção, meio que automaticamente reduz o que sai do seu gerador de fumaça fria. Então, em circunstâncias normais, se você usasse seu gerador de fumaça fria a 100%, seria fumaça demais. Mas com a convecção, fica absolutamente perfeito, porque é exatamente isso que eu procuro aqui. Um fluxo constante e uniforme de fumaça fina. Mais cedo, falamos sobre a sonda de temperatura. Lembre-se, eu gosto de colocá-la na fileira da frente, mais para baixo. E isso vai me dar, pela minha experiência, os melhores resultados na hora de monitorar a temperatura do meu preparo. Certo. Neste momento, vamos fechar o defumador, deixar cozinhar e defumar. E nas próximas horas, vamos dar uma olhada para ver se está pronto. 3 horas e meia depois, é assim que fica nossa linguiça andu e cajun. Se você quiser a receita da andu e cajun que você viu neste vídeo, confira a descrição abaixo, vou deixar um link lá. E vou te dizer, elas estão absolutamente incríveis. Quanto à cor da defumação, está linda. A temperatura está uniforme na primeira, segunda e terceira fileiras, porque estamos cozinhando no ponto ideal para o que o número 4 pode suportar, que é cerca de 11 quilos.
Como eu disse antes, se você quiser colocar mais uma fileira ou deixar o espaçamento um pouco mais apertado, você pode fazer isso. Mas lembre-se de que a fileira da frente provavelmente vai ficar pronta primeiro. E aí você vai ter que monitorar a temperatura de cada fileira depois disso, simplesmente porque você está restringindo o fluxo de ar. Mas com 11 quilos, não tem problema. Tudo vai ficar pronto de forma bem uniforme. Vamos lá, vamos tirar isso. E eu estou muito satisfeito com o jeito que isso ficou. Isso vai para um banho de água fria, para que a gente possa dar um choque térmico e então começar o processo de desenvolvimento da cor. Incrível! Linguiça defumada linda no defumador de convecção. Levou cerca de 3 horas e meia. A gente praticamente não precisou ficar de olho. Descobri que 25 libras é o ponto ideal no número 4. Se por acaso você tiver um número 3.5, eu começaria com 15 a 18 libras de linguiça. Esse é mais ou menos o ponto ideal ali. O número 5 vai ficar entre 30 e 40 libras. E claro, se você tiver o modelo comercial, o número 6, eu começaria com algo entre 50 e 75 libras de linguiça e veria como fica. Deixa eu te mostrar bem rápido como é o cozimento horizontal se você for fazer linguiça. E isso é simplesmente cozinhar nas grelhas que vieram com o seu defumador. Algumas coisas que você precisa saber sobre o cozimento horizontal. Vamos dar uma olhada? Nesse caso, estamos usando o defumador comercial número 6. E eu tenho aqui mais ou menos uns 36, 38 quilos de linguiça Texas Hot Links, andouille, tudo isso. Temos bastante espaço entre cada fileira. E eu não sobrecarreguei cada grelha, então ainda tem bastante espaço entre as linguiças em cada grelha, porque lembre-se, as mesmas regras se aplicam, circulação de ar. Se você for sobrecarregar seu defumador nas grelhas, a única coisa que você precisa ficar atento é que a sua grelha de baixo provavelmente vai cozinhar mais rápido do que a de cima. Então, se você decidir colocar 54 quilos lá dentro, como na número 6, você só vai querer monitorar as temperaturas um pouco mais de perto, especificamente a fileira de baixo, a que está mais próxima do queimador, porque essa provavelmente vai terminar primeiro. E então você vai subindo a partir daí. Cerca de 3 horas e meia se passaram. Está com uma aparência linda. Bem aqui, neste caso, é a linguiça Texas Hot Links, uma linguiça incrível. Vamos medir rapidamente a temperatura para que você veja o que esse tipo de espaçamento faz. Mais uma vez, 85 libras. Estamos em 127 aqui em cima à direita, 127 também logo abaixo. Certo, 127. Perfeito. Então lembre-se, independentemente de você colocar sua linguiça na vertical ou na horizontal, a circulação de ar é fundamental para cozinhar sua linguiça de maneira uniforme. Beleza, pessoal? É assim que você cozinha linguiça em um defumador de convecção. E não importa o tipo de linguiça. Pode ser linguiças tipo palito, summer sausage, andouille, Texas Hot Links, realmente não faz diferença. O mais importante e a principal lição deste vídeo é a circulação de ar. A circulação de ar é fundamental. Quanto melhor for a circulação de ar dentro do seu defumador, mais uniformemente sua linguiça vai cozinhar. No momento em que você começa a restringir essa circulação de ar, lotando demais o seu defumador, sua linguiça vai cozinhar de forma desigual e você vai ter que ficar de olho nela com mais atenção. No próximo episódio desta série, vou mostrar como preparar um brisket no seu defumador com convecção para obter resultados absolutamente incríveis todas as vezes. Você com certeza vai querer ficar por aqui para ver isso. Se ainda não é inscrito, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. E se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.